Saudações, caros alunos de Matemática 1, ou de Matemática para Informática, ou de alguma outra disciplina que receberá esta videoaula. O finalzinho, gente, de função quadrática, ok? Como vocês viram na última aula, nós tratamos de inequações do segundo grau, cuja expressão algébrica é uma expressão quadrática, ok? E aí quando a gente chega nesses dois tipos de inequação produto, inequação quociente, lembre-se como foi lá em função afim. Estamos falando de inequações, tá? E aí, portanto, se a inequação, lembre que o que garante que temos uma inequação é o fato de termos uma desigualdade, tá? Uma relação entre um membro, lado esquerdo, a desigualdade, lado direito, em que o que compara um lado com o outro é um símbolo de maior, de menor. Esse aqui, por exemplo, ó, maior ou igual, maior com um tracinho baixo, maior ou igual, bem como menor ou igual. Então, numa inequação, qual é o nosso interesse? Eu quero saber valores que eu posso usar no lugar de x, ok? E quando eu vejo o resultado desse parênteses e multiplico pelo resultado deste parênteses, eu tenho uma resposta que, neste caso, seja maior do que zero, portanto, positiva, ou que seja igual a zero, certo? E aí, se é uma inequação produto, também existe a inequação quociente, é quando uma parcela vem dividindo por outra e em seguida uma desigualdade, tá? Nossa intenção para poder conseguir, de fato, refletir, nossa intenção inicial para que eu projete uma reflexão acertada e veja um caminho para solucionar o problema, é o seguinte: se eu tenho um produto dando maior que zero ou igual a zero, vamos pensar, quando é que eu acho valores de x para cada parcela aqui de parênteses e o produto dá maior do que zero? Quando é que uma multiplicação ela é positiva? Quando? Quando ambas as parcelas que se multiplicam têm o mesmo sinal, porque mais com mais na multiplicação dá mais e menos com menos também dá mais. E quando é que eu tenho uma multiplicação dando zero? Quando uma parcela ou outra é zero, porque zero vezes alguém é zero. Então, veja, gente, que você resolver uma inequação produto, tá? Quando parcelas vêm sendo multiplicadas, ou inequação quociente, quando tiver parcelas que vêm dividindo. Daqui a pouco eu vou pegar aqui uma outra questão. Isso aqui é um item A, tá? Para explicar para vocês a inequação produto, respondendo esta inequação. Quando eu tenho também uma divisão de parcelas quadráticas ou parte quadrática, para ser uma inequação do segundo grau, basta que uma das parcelas envolvidas na inequação seja do segundo grau. Tá? Basta que uma das parcelas seja um polinômio do segundo grau. E aí eu tendo aqui um quociente de parcelas, onde pelo menos uma é uma expressão quadrática, se eu tenho uma divisão, por exemplo, maior do que zero, aqui ó, ou menor, tá? Ou maior ou igual, ou menor ou igual, eu tenho uma inequação, ok? Eu só não tenho inequação se vier uma igualdade, que aí eu tenho, se fosse igualdade, eu teria apenas uma equação, tá bem? Daqui a pouco eu também vou responder uma questão para vocês, resolvendo a inequação quociente. E aí vamos lá. Depois dessa reflexão inicial, a partir da intenção que recai sobre o que significa responder uma inequação, o que já decorre da aula anterior, tá? Inequações do segundo grau. Para que eu saiba quais sinais x ao quadrado menos 2x e depois menos x quadrado mais 4x menos 3 podem assumir para xzinhos que eu coloque no lugar de cada xzinho aqui, tá? Eu tenho que estudar o sinal da função. Como que x ao quadrado menos 2x, para mim, vai me identificar uma função. Bem como menos x ao quadrado mais 4x menos 3 irá me identificar uma outra função. Para que eu estude o sinal de cada parcela, lembrando que quando eu tenho sinais iguais aqui e multiplico, vai dar um caso maior do que zero. Quando eu tenho sinais iguais sendo menos com menos na multiplicação, também vai dar maior do que zero. E quando é que eu tenho aqui uma multiplicação que dá zero, já que eu tenho maior ou igual nesta equação? Quando uma das parcelas, pelo menos uma delas, for zero. Se a primeira for zero, vezes a segunda, zera tudo. Se a segunda for zero, vezes a primeira, zera tudo. E se ambas forem zero, zero vezes zero, zera tudo. Ou seja, eu vou estudar o sinal da função, definindo a primeira parcela como uma f, você pode escolher qualquer letrinha para identificar uma função,
e vou definir a segunda parcela, no parênteses, como função g. E aí eu estou multiplicando funções. E aí você vai perceber que é bem similar a resolver uma inequação produto do primeiro grau. Aqui nós temos uma inequação produto do segundo grau, porque as parcelas são polinômios, tá? Essa parcela aqui, x ao quadrado menos 2x, bem como menos x ao quadrado mais 4x menos 3, são polinômios do segundo grau. Tá? Então f é uma função quadrática, que eu batizei de f, g é uma função quadrática, que eu batizei de g. Tá certo? E aí eu estudo o sinal para cada funçãozinha dessa, para cada parcela. Ao fim, junto as duas com produto, faço o jogo de sinal de uma para outra e vou pegar os intervalos ao fim em que eu tenho uma resposta maior ou igual a zero. E aí eu estou resolvendo a inequação. Eu estarei achando valores de x que eu posso usar em cima de x, que quando eu multiplico todo mundo, isso dá um cara maior que zero, ou, a depender do x que eu use, também pode ser igual a zero. Mas nunca menor do que zero. Já que eu estou querendo resolver aqui uma inequação, de tal maneira que o produto dessas parcelas, a multiplicação destas parcelas, resulte em algo maior ou igual a zero. Beleza? Então, qual é o primeiro passo quando a gente vai estudar o sinal da função? Né? Qual é o primeiro passo, gente? Então, vamos recordar. Primeiro passo, vamos achar o zero de cada função, tá? Por onde o gráfico corta o eixo x, e aí como são funções quadráticas, eu posso ter o gráfico cortando o eixo x em dois pontos distintos, em um só ou em nenhum, se meu delta for menor do que zero. Delta menor do que zero, gráfico da função quadrática, em números reais, não corta o eixo x em nenhum momento. Tá? Repito, quando delta é menor do que zero. E aí, bora lá. Primeiro, achando o zero da função aqui, ó, para minha função f. Então, x ao quadrado, vamos lá devagarzinho aqui com o meu point, menos 2x, igual a zero. Beleza? Então, aqui, primeiramente, estou achando o zero da função para a função f. Vou deixar aqui do lado a g, no meu rascunho, para fazer daqui a pouco, ok? Gente, como é que eu faço para achar valores de x, de modo que x ao quadrado menos 2x dê zero? Quais valores eu ponho em x? Faço a continha aqui, ó, eleva a 2, depois multiplico por menos 2 em x, e isso dá zero. Como é que eu faço para responder esta equação? Como é que eu faço para saber valores de x para os quais esta expressão quadrática dá zero? Eu tenho várias maneiras. Uma delas usando o delta, o discriminante, com x', x duas linhas. Outra é completando o quadrado. E por soma o produto. Lembra, né? Quando eu tenho uma expressão que começa com x ao quadrado, o cara que multiplica x, se ele está com menos na frente, representa a soma das raízes. E a parcela que vem ao fim, com mais ou menos, só a parcela sem o x multiplicando aqui no final, é o resultado do produto das raízes. Contudo, note que esta expressão quadrática ela é incompleta. Eu tenho x ao quadrado menos 2x, mas eu não tenho um termo independente. Não apareceu mais a constante ou menos a constante. Ela é incompleta. Ou seja, é ainda mais fácil solucionar aqui a obtenção de valores para x, para os quais toda expressão dá zero. Isto é, estou achando valores de x quando y é zero, quando minha f de x é zero. Achando o zero da função, os zeros da função. Então, mais tranquilamente, eu posso fazer o seguinte, ó. Eu vejo que as duas parcelas têm x. Então, venho aqui, observe isso, e sempre que você notar uma expressão quadrática que tenha esse aspecto, só tem um termo que tem x ao quadrado e o termo que tem x, e não aparece o termo independente, porque aquele seria zero. Orientação. Tu tem como responder, gente, sem trabalhar discriminante, tá? Nem x', x duas linhas, aquela fórmula toda, e nem completando o quadrado. Você pode aqui, mais rapidamente, pôr x em evidência, e ficar com o seguinte, ó, x aqui, por exemplo, em evidência, parênteses, x menos 2 dentro do parênteses e continuo igual a zero. Aqui, o que você está usando de raciocínio? Ó, se eu tenho x aparecendo em todas as parcelas à esquerda da igualdade, tá aqui a igualdade, à esquerda, então posso pegar x e colocar ele em evidência. Eu quero colocar em evidência e colocar ele em destaque, multiplicando um parênteses, de forma que quando eu multiplico o x dentro do parênteses, eu volto para o que eu tinha antes. Ó, x vezes x aqui, ó, volto para x ao quadrado. Para x ao quadrado. X aqui vezes menos 2, eu volto aqui para cima para menos 2x. Tá? E por que você fazer isso? Você fazer desta maneira, mais rapidamente você acha valores de x para quando y é zero. Já que eu tenho uma expressão quadrática aqui incompleta. Falta o termo independente. A constante que não tem x multiplicando. Aqui é o seguinte, gente, agora. Ó, eu tenho x que multiplica um parênteses dando zero. Quando é que isso dá zero?
quando uma ou outra parcela for nula. Basta que uma ou outra parcela, se eu tenho duas parcelas que se multiplicam dando zero, para que isso dê zero, basta que uma ou outra seja zero. Então eu tenho que x aqui, ó, resulta em zero. Fazer um x maiorzinho aqui, ó. Fazer de novo, ficar bonito. Então eu tenho que x, a primeira parcela, ou ela é zero. Chega que meu x não quer ficar bonito. Bora lá, meu x, me ajude. Pronto. Igual a zero. Ou a outra raiz aqui desta equação do segundo grau, porque está igual a zero, então equação, no lugar de y, zero. Então estou achando os zeros da função f. Ou x aqui seria quem? A outra parte toda sendo zero. Porque para que x que multiplica x menos 2 dê zero, ou uma parte da multiplicação é nula, ou a outra é. E aqui na segunda parte indo para zero, como possibilidade, o x ele cai em cima de quem? X menos 2 sendo igual a zero, quem é x? X é 2. Ok? Então já achamos aqui, ó, achamos aqui os zeros da função f. Então já sei quais são os valores que eu vou marcar em cima do eixo x, por onde a parábola cruzará neles. E aí eu consigo estudar o sinal da função f. Vou agora achar os zeros da função para g, aqui do lado, e aí depois vou para o estudo do sinal da função, tanto na f quanto na g. Depois junto as duas, como a gente fez lá no caso da função afim. Agora também aqui na função quadrática, o conceito é o mesmo, só mudou o tipo da função, tá? E aqui, pessoal, para a gente obter, ó, vamos lá, ó, os zeros da função g, igualzinho como foi para obter o da função f. A diferença é que agora, na função g, eu tenho uma expressão quadrática que está completa. Eu tenho o termo que tem x ao quadrado, eu tenho o termo que tem o cara que aparece com x apenas, tá? E também tenho o termo que é só a constante, que não tem x multiplicada por ele, tá? Não tem x multiplicado por ele. Na hora que eu pego a expressão quadrática igual a zero, eu quero achar valores de x para quando a minha função g de x, o meu y, ele é nulo. Então você começa sempre, não esqueça, vou até destacar aqui o caso da f, tá? Você começa primeiro achando os zeros da função, como foi também no caso da função afim. Porque daí você sabe por onde o gráfico cruzará ou não, depende aqui no caso, né? Se delta for menor do que zero, lembre, o gráfico não toca o x, mas tem como estudar o sinal da função ainda? Sim, ainda tem. Vocês viram na aula passada, tá? Em inequações apenas do segundo grau. Lembre que esta aula é sobre inequação, só que com dois tipos específicos de inequação. Inequação produto e inequação quociente. Que dá um pouco mais de trabalho para responder, mas tu consegue desenvolver numa boa. Siga aqui os passos que eu estou te dando. Primeiro passo, batizou cada parcela por uma função, acha os zeros de cada função e depois estuda o sinal, juntando as funções em um momento, fazendo jogo do sinal e vendo quais são os intervalos em que x são tomados, x'inhos são tomados, e o produto vai dar algo maior ou igual a zero neste exercício aqui, por exemplo, que eu quero maior ou igual a zero, eu quero achar x'inhos, que ponho aqui em cada parcela, multiplico e dá uma resposta maior ou igual que zero. Bom, aqui, pessoal, como é que eu faço para achar os zeros dessa função? Perceba que esta expressão quadrática começa com menos x ao quadrado. Se fosse apenas x ao quadrado no início, eu poderia achar as raízes dessa equação por soma e produto. E tem como deixar esse x ao quadrado aqui negativo positivo? Tem. É só você multiplicar todo mundo aí, ó, por menos 1. Como está igual a zero, na hora que eu multiplico menos 1 aqui no zero, continua sendo zero. E aí minha expressão, ela fica reescrita com 0 menos 1, 0. E menos 1 multiplicado do lado esquerdo da igualdade, multiplica todo mundo, aí você mantém a igualdade ainda. Eu vou ficar com x ao quadrado, menos 1 vezes ele, menos com menos, mais, menos 4x, menos 1 vezes 4x positivo, então fico com menos 4x, e menos 3 vezes menos 1, menos com menos, mais, então vou ficar com 3 vezes 1, 3, e menos com menos, mais, tá? Então arrumando aqui minha igualdade, ó.
E a partir dessa escrita agora, sempre que numa expressão quadrática você iniciar com x², mande brasa e tente responder por soma e produto. Sempre será possível? Não. No caso em que delta seja menor do que zero, tu não consegue achar, tá, a solução por soma e produto com números reais. Aqui eu sei, ó, que a soma das raízes, lembrando lá, né, do assunto, soma e produto, eu sei aqui que a soma das raízes, deixa eu colocar melhor, mais bonitinho, x' aqui somado com x duas linhas, eu sei que tem que dar quanto? Tem que dar 4. O cara que multiplica x quando está com menos. Se aqui fosse mais na frente de 4x, então a soma das raízes daria menos 4. Tá? Lembre que o nosso modelo, para poder trabalharmos soma e produto de termos que vão combinar com o cara que multiplica x depois com o cara que está sem o x multiplicando, vem de uma expressão que eu expliquei para vocês lá atrás, que é dada como x² menos sx mais p, tá? Então, se já tem um menos aqui na frente do 4, a soma das raízes dá 4. E o produto das raízes, aqui, x' vezes x duas linhas, deverá coincidir com 3. E aí, vocês conseguem me dizer logo mentalmente quais são aqui, ó, as raízes dessa equação? Facinho, né? Não precisa nem resolver aqui o sistema. Mentalmente você consegue descobrir, né? Pensa comigo, dois caras que somados resultam em 4, tá? Resulta neste valor. E dois que multiplicados resulta em 3. E aí? Já tem alguma ideia? Qual foi? Qual foi? Diga aí de novo para ouvir. Certo, x' será 1, beleza. E x duas linhas, qual foi? Diga aí de novo, Maria Eduarda. Diga aí para ouvir. Diga aí, Eric. Ana Carolina. Como é, Giovana? Quem é o x duas linhas? Lembre que você pode colocar também x índice 1, x índice 2, caso queira, tá? X duas linhas, 3, né? Ó, pensa comigo agora, ó. Dois números somados dão 4. 1 mais 3. E que ao mesmo tempo multiplicados dão 3. 1 e 3, né, gente? 1 mais 3 dá o 4 e 1 vezes 3 dá o 3. Acabou-se. Já achei aqui, ó. Não precisei, veja que eu não precisei. Nós não precisamos abrir delta, depois ir lá, achar x', x duas linhas com menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Não precisamos fazer isso. Por soma e produto, tranquilidade. Outra forma que você podia usar aqui era completando um quadrado. Ou quem quiser manter o discriminante, delta, b² menos 4ac, depois x', x duas linhas, com menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso sobre 2a, sem problema. E agora o que a gente faz? Qual o próximo passo? Já achei os zeros de cada função, vou agora lá para o meu eixo x, colocar os gráficos bonitinhos e ver em que momento f é positiva ou negativa, em que momento g é positiva, negativa, porque aí eu vou estar estudando o sinal das funções e na hora que eu multiplicar, eu lembro que para dar maior do que zero aqui, ó, eu tenho que ter sinais iguais. Mais com mais vai dar mais, maior do que zero. Menos com menos vai dar mais a multiplicação, maior do que zero, tá? E aí, neste caso, como eu tenho maior ou igual a zero, eu também vou contar os x'inhos que nós encontramos quando f é nula. X'inho quando f é nula é quando x é 0 ou 2. X'inhos quando g é nula é x sendo 1 ou 3. Ok? Porque lembra que você achou x'inhos aqui em 1 e 3 para quando sua expressão quadrática foi igualada a 0. Você achou aqui x igual a 0 igual a 2 no caso da f, foi quando sua expressão quadrática, a função f, foi igualada a 0. Ok? E aí eu já tenho aqui prontinho, ó, vou pegar para vocês, aqui embaixo já tenho os gráficos esboçados. Vou pegar aqui, ó, e levar aqui para cima e já adiantamos nosso estudo do sinal da função. Em seguida eu vou responder essa questão para vocês aqui, tá? Essa questão aqui é uma questão que caiu na Federal de Minas Gerais, no vestibular deles lá, o FMG, e é de inequação quociente, show de bola. Então vou vir aqui agora, ó, colocar aqui.
colocar bem no meio, né? Melhor ficar bem no meio. Então deixa eu abaixar essa parte aqui. Baixar aqui um pouco mais. Beleza. Bora mais um pouquinho para ficar bem bonito ali. Em cima. Eita, quase. Vamos lá, peraí. Pronto. Então aqui eu já tenho, né, os esboços bonitinhos, ó. Já adianta o nosso lado. Então bora lá. O que é? Vamos lá pegar meu piloto. Opa, bora, venha piloto. Quem é esta primeira reta aqui, ó? É o estudo do sinal da minha F. Faz o F mais bonito. Estudo do sinal da minha F. E aqui embaixo, estudo do sinal da minha G, tá? Lembre da videoaula, estudo do sinal da função quadrática. Então vai lá, traça o eixo X, marca o valor de X que você achou. Cada valor de X que você achou quando a F é nula, tá? Y foi nulo quando X é nulo, então marcou lá, ó. Ou quando X for 2, no caso da função F. Por que a parábola aqui está com cavidade para cima? Porque minha expressão quadrática, ó, o X ao quadrado, ele é positivo. Então no meu esboço, o gráfico ele vai cortar o eixo X em 2 pontos, em 2 lugares, em 0 e em 2, os zeros da função, beleza? E terá concavidade para cima. Então entre 0 e 2, eu tenho um trecho em que a função f é negativa, tá? Meu y vai dar uma resposta negativa, porque está abaixo do eixo x. Vai atingir o eixo y, uma parte negativa, portanto. À esquerda de 0, eu tenho a parte da parábola, o ramo à esquerda da parábola, que está acima do eixo x, então eu tenho a minha função f positiva aqui nessa região. Depois de 2 no eixo x, eu tenho x'inhos que, se eu tomar, me darão y associados a cada x'inho, y positivos, tá? Porque eu estou no trecho do gráfico, no esboço gráfico. Para a primeira parcela, né, na equação produto, a parcela que eu chamei de f, função f, eu tenho um gráfico aqui acima do eixo x, beleza? Quando eu vou para a função g, quais foram os x'inhos que a gente encontrou quando g é nula? X igual a 1 ou x igual a 3, como a gente já viu aqui, ó. Beleza? E aí, vou lá e marco a parábola cruzando nesses dois valores, tá? E por que aqui a parábola ficou com cavidade para baixo? Porque minha função g, ó, ela tem um x ao quadrado negativo. E aí toma cuidado, quando você multiplica aqui por menos 1, para poder deixar a sua expressão quadrática com x quadrado iniciando positivamente falando, para poder responder por soma e produto, como a gente fez, lembre que você fez isso para poder manipular o que tu tinha matematicamente de forma adequada para responder por soma e produto. Mas lembre-se que sua expressão quadrática original é com menos à frente, tá, do x quadrado. Então, parábola com concavidade voltada para baixo. O sinal de x ao quadrado, se for negativo, concavidade da parábola para baixo. Então, descemos aqui, ó. Opa, desci demais, volta um pouco. Então, descemos aqui. E como é que está o meu estudo, melhor dizendo, do sinal da função g, tá? Parábola, cortando em 1, cortando em 3, com concavidade para baixo, e aí a parte do gráfico que está acima do eixo x, tá? É a parte que está entre 1 e 3. X'inhos que eu pego aqui, ó, entre 1 e 3, me darão, para a função g, resposta positiva. É onde g é positiva. Onde meu y, g de x, é positivo. Parte do gráfico abaixo do eixo x, ou seja, à esquerda de 1, bem como à direita de 3, eu tenho trecho gráfico abaixo do eixo x, portanto, trechos em que minha y é negativa, em que minha g é negativa, y que aqui é resultado para g de x, ok? Tranquilo. E olha como ficou alinhado aqui, ó. Veja, na primeira fase de estudo do sinal da função, na função f, veja que 0 está mais à esquerda, 1 embaixo ficou bem alinhado com o caso de cima, entre 0 e 2, e 3 já lá depois do 2. Né? Quando você for também montar o estudo do sinal da função, colocando uma função em cima ou outra logo embaixo, ajuste também os locais numéricos para que você não tenha uma forma embolada de raciocínio. Não se embole, não se embanane na hora de fazer jogo de sinal, né? Porque você vai ter que descer agora aqui a última reta, estudando o sinal, quando você junta as duas funções. Junta como? Quando junta aqui, ó, no produto. Aqui em cima, no produto, ó, ok? Então, é importante que você alinhe
o estudo do sinal, tanto de uma função quanto da outra, depois que tu achou os zeros de cada função. Beleza? Show de bola. E aí eu venho aqui agora, por fim, para dar o desfecho e verificar quais são os intervalos em torno do eixo x que eu posso tomar, em que o produto lá em cima das inequações resultará em algo maior ou igual a zero. Beleza? Então aqui, ó, embaixo, o que é que eu escrevo? A minha f bonitinha, show de bola. Veja que eu estou fazendo bem devagarzinho com vocês, estou mastigando bem a explicação. Eu vou até deixar para gravar outra aula respondendo o caso para a inequação quociente, tá? Inequação do segundo grau, quociente, para não ficar uma aula muito grande, já que essa aqui foi bem mastigadinha. E aí, por fim, gente, depois que eu estudou o sinal de cada função, o que você faz? Traça uma última reta, um último eixo x, tá? Relacionando a primeira parcela da inequação, que se chamou de f, com a segunda parcela. Como? Por um produto, já que a inequação é produto. Produto quer dizer multiplicação, não esqueça. E aí você faz o que na última? Baixe todos os valores que foram marcados no eixo x, tanto no estudo do sinal de uma função, quanto também no estudo do sinal da outra função. Para se você tivesse um produto com 3 parcelas, não teria nenhum problema. Você teria então uma f, uma g, uma h, e sua última reta seria as 3 relacionadas. Podiam ser, por exemplo, f vezes g, tudo isso sobre h. Uma inequação que ao mesmo tempo é produto e quociente. Isso poderia acontecer? Sim, senhor. Tá? Inclusive, no exercício que eu vou passar para vocês, tem uma questão que é assim. Aí você diz, então muda como é que faz? Não, gente, isso aqui é matemática. Você compreendeu como é que faz, entendeu? Então, se mudar, for um caso maior, só é maior. Só vai dar mais trabalho, mas o conceito, a maneira de você raciocinar e desenvolver será idêntica, ok? Então, na última reta, baixe todos os xizinhos, tá? Primeiramente faça isso, que foram os zeros das funções acima, tá? Respectivamente, f e g. Baixou, assinale agora cada um deles, ó. 0, 1, chega, piloto, não se rebele. 1, aqui 2, e aqui 3. E agora, professor, faz o quê? Jogo de sinal, gente. Tu estudou o sinal de F, beleza. Estudou o sinal de G, beleza. Tu quer um produto lá que resulte em algo maior ou igual que zero. Você está resolvendo uma equação que deve dar maior ou igual que zero. É uma equação do tipo produto. Porque eu tenho parcelas se multiplicando, parcelas quadráticas. Ao fim, depois que estudou o sinal de cada função, multiplique as duas. Multiplique as parcelas que você batizou de F e de G. Tá? E fazer isso é nada mais do que jogo de sinal. Tá? Já que eu estudei o sinal de cada função e agora estou estudando o sinal das duas simultaneamente. Então, baixo todos os xizinhos obtidos, repito, na última reta, que vai dar a resposta pra gente, no último eixo x, tá? Que a gente escreve abaixo, com cada valorzinho que foi o zero da função, ora na f, ora na g. Jogo de sinal agora, gente, ó. Qual o sinal da função f vezes g, que podia vir aqui, ó, como até comentei lá em função afim, se eu estou multiplicando funções, a resposta é uma função, eu podia vir aqui e chamar isso aqui de 1h, tá? E dizer, ó, o produto de f com g dá 1h, por exemplo, tá? E aí, qual será o sinal da função f vezes g, uma certa h qualquer, para xizinhos que eu pegue depois de 3? Depois de 3, em g é menos, tá? G é uma função negativa, a imagem aqui de g permanece negativa para xizinhos depois de 3, tá? E depois de 2 em cima, ó, depois de 2 na função f, a imagem lá é sempre positiva, porque a parábola aqui ela continua subindo, né? Lembre, contorno aí eu podia prolongar e ele continua subindo. O ramo à direita do ponto mínimo, já que aqui eu tenho com cavidade para cima, então eu tenho um ponto mínimo. Com cavidade para baixo, aqui eu teria ponto máximo, tá? Então, ó, jogo de sinal aqui nos extremos, jogo de sinal nos extremos, tá? De f com g, mais com menos, menos aqui. Então, para xizinhos que eu pegue depois de 3, a imagem de f vezes g é negativa. Minha função h, resultado do produto f por g, ela é uma função negativa para xizinhos que eu pegue depois de 3. Isto é, a imagem, os y's que eu acho para xizinhos que eu pegue depois de 3, na função f vezes g, são y's negativos. Beleza, agora jogo de sinal entre 2 e 3. Depois de 2, mais. E antes, aqui ó, jogo de sinal aqui ó,
Depois de 2 é mais. E antes de 3 é mais também. Então, mais com mais. Entre 2 e 3, resposta mais. Minha função f vezes g, ela é positiva para xzinhos que eu pegue entre 2 e 3. Olha como é tranquilo, tá? Só é ter cuidado nos detalhes. Primeiro achar os zeros da função, estudar o sinal para cada função que você batizou, depois jogo de sinal com todo mundo para estudar o sinal das duas simultaneamente num produto. Agora, qual o sinal da minha f vezes g para valores de xzinhos que eu tome entre 1 e 2? Bom, antes de 1 aqui, ó, antes de 1, tá? Em g, eu tenho respostas negativas para minha g, certo? Só aqui recapitulando a parte de g. Depois de 1 para a direita, eu tenho resposta para g positiva. Então, depois de 1, ó, de 1 para cá, eu tenho mais, tá? E de 2 para a esquerda? 2 para a esquerda, eu tenho o sinal de f. Deixa eu arrumar aqui minha setinha. Sinal de f. Epa, volta lá. Fazer de novo ali em cima. Antes de 2, à esquerda de 2, eu tenho o sinal de f negativo, ok? Se fosse para a direita de 2, para a direita, eu tenho o sinal de f positivo. Então, se eu quero fazer jogo de sinal para as imagens FG que tem uma resposta para xzinhos que eu vou tomar agora entre 1 e 2, no produto f vezes g, vamos pensar. Aqui, então, eu vou pegar o sinal de g à direita de 1, beleza? Para poder ficar entre 1 e 2. E à esquerda de 2, aqui em cima, já que o 2 veio de f e o 1 veio de g, ok? Então, ó, menos a esquerda de 2 e mais a direita de 1. Então, menos com mais, aqui vai ficar um menos, coisa linda. E agora, qual o sinal da função h, f vezes g? Qual sinal, qual imagem, tá? Qual o sinal para imagem de h, beleza? Que é o meu yzinho, que vem de f vezes g. Então, para xzinhos que eu pego entre 0 e 1, qual vai ser o sinal de f vezes g? Jogo de sinal, bora lá. Vou pegar agora valores que estão aqui, ó, à esquerda de 1, tá? À esquerda de 1. E à direita de 0. 0 veio de f e 1 aqui está vindo de g. Então, perceba que é exatamente aquilo que eu falei. Você está fazendo um jogo de sinal em f vezes g simultaneamente com ambas as funções. Já que é uma equação produto que multiplica parcelas que você batizou hora de f, hora de g. E assim você faz de forma mais organizada, não se perde e consegue estudar o sinal simultâneo de f e g, tá? Na equação produto. Professor, na equação quociente, é a mesma coisinha, gente. Só tem que ter cuidado porque divisão por zero não existe, tá? E aí tem que excluir o xzinho que você usaria em que daria divisão por zero. Só isso. Depois eu vou resolver a inequação quociente com vocês. Beleza? Aquele caso ali embaixo, que eu já apresentei. Mas aqui terminando, ó, devagarzinho. Deixa eu botar minha setinha aqui. Qual o sinal, tá, que eu tenho para a função f quando eu pego valores de x à direita de zero? Sinal menos, ok? À direita de 0, ó, direita de 0, sinal de f, menos. À esquerda de 1, sinal de g, menos também, ó, menos também, tá? Menos com menos, então, aqui, mais. Ou seja, valores de x, deixa eu fazer o mais bonito aqui, chega meu mais, fica bonito. Valores de x que eu pegue entre 0 e 1, vão me dar uma imagem de f vezes g positiva. F vezes g é positiva para xzinhos que eu pego entre 0 e 1. Beleza? Jogo de sinal aqui, ó. À direita de 0, menos em f. À esquerda de 1, tá? Menos em g. E menos com menos, mais. E agora, qual é o sinal de f vezes g para xzinhos que eu pego à esquerda de 0? À esquerda de 0, meu último extremo. Agora, meu outro extremo, né? O extremo aqui à direita, quando a gente começou o jogo de sinal. E aqui o extremo à esquerda. Mais em f, para xzinhos que eu pego à esquerda de 0. E menos em g, para xzinhos que eu pego à esquerda de 0 também. 0 estaria bem nesse ponto aqui também em g. E a esquerda continua negativa porque a parábola aqui tem um ramo abaixo do eixo x, tá? Em g. Então, mais com menos, aqui então eu fico com menos. O professor começou a fazer jogo de sinal aí, estudando o sinal da função f vezes g simultaneamente, a partir aqui do lado extremo direito. Se eu quisesse começar a partir do extremo esquerdo, podia? Sem problema. Se
Se eu quisesse começar pegando o sinal entre 2 e 3, podia? Podia. Entre 1 e 2, podia? Em qualquer parte. Tu vai fazer jogo de sinal aí em todos os intervalos de valores que apareçam na última retinha, quando eu estou estabelecendo o estudo do sinal simultâneo entre as partes que se multiplicam ou as partes que se dividem no N equação produto ou quociente, respectivamente. E evidentemente que, em geral, você vai ter muito mais valores aparecendo, né, no eixo X do resultado. Né? Porque aqui, lembre que em expressões quadráticas eu posso ter dois zeros da função, tá? Ou um só, quando o x' coincide com x duas linhas, é o caso que delta é igual a zero. Ou eu posso ter nenhuma parte de x marcada em nenhum eixo, para uma f, para uma g, quando delta é menor do que zero e a parábola não toca o eixo x. Tá? E aí, concluí já agora, gente. Só o que eu preciso fazer é dar o resultado com o meu conjunto de solução. E meu conjunto de solução, ele englobará, ele perfazerá quem? Eu quero na equação produto que tem o resultado como? Como era na equação que ela veio pra gente? Alinhar aqui para não aparecer outra questão, vocês ficarem pensando já na outra questão. Segura aí. Bom, a gente está resolvendo a equação produto em que um produto deve resultar em algo maior ou igual que zero. Então, eu quero achar x'inhos lá na equação produto inicial, em que a multiplicação resulte em algo maior ou igual a zero. Tá? E aí, antes de começar, já preparou o conjunto de solução? Antes de começar a escrevê-lo, vamos lembrar. Quais são os intervalos aqui que são maiores do que zero, primeiramente? Lembre que maior do que zero é o quê? Positivo. Quais são os intervalos? São esses aqui, ó. Entre 0 e 1, tá? Meu produto vai ser positivo quando eu pegar x'inhos entre 0 e 1. Vou destacar aqui, vou achurar. E qual é o intervalo positivo que eu tenho? Entre 2 e 3. Beleza? Beleza. Pronto. Já analisei o caso em que o produto, f vezes g, vai dar maior do que zero, ou seja, vai dar positivo, tá? X'inhos que eu pegue entre 0 e 1, ou entre 2 e 3, eu vou ter um produto que vai ser maior do que zero em f vezes g. Mas ele não pediu só quando fosse maior do que zero. Ele quer também quando for igual a zero. Olha aqui em cima, ó. Está resolvendo uma equação que é maior ou igual a zero, tá? Então, se é maior ou igual a zero, eu tenho que considerar também onde a função f vezes g é nula, para os intervalos que eu já destaquei. Onde é que f é nula? Quando é que f é nula? Em 0, bem como em 2. Onde é que g é nula? Em 1, bem como em 3. Quais são os intervalos da resposta? O intervalo que vai de 0 a 1 e de 2 a 3. Devo considerar o valor 0? Minha circunferência aqui, ó, ela deverá ser uma circunferência vazia ou preenchida? Ela deverá ser preenchida. Por quê? Porque eu tenho que contar também o cara em que ou uma ou outra função f ou g, de fato, assumiu o valor nulo. Lembre-se disso. E aqui em 1? Eu devo contar 1 no intervalo que vai de 0 a 1? Devo também. Porque lembre que 0 é o valor de x para quando a minha função f foi nula. E 1 é um valor para x quando minha função g, ó, foi nula. É um ponto onde o gráfico corta o eixo x. Lembra que você achou 1 em g como x' e 3 como x duas linhas em g, depois você igualou g a 0. Você achou x como 0 ou x como 2 em f quando você igualou f a 0. Tá? E, repito, como é que está na equação? Maior ou igual a 0. Então, pego os trechos que são positivos, primeiramente, já destaquei. Depois que deixei a solução preparada para escrever. E aí, tenho que também verificar o caso em que não só é maior do que 0. Isto é, não só os casos em que eu tenha imagem positiva para x'inhos que eu tome num certo intervalo. Mas também os valores em que o produto lá, na equação produto, daria 0. Tá? Daria 0 em quais valores? Se eu botar 0 no lugar de x, ou se eu colocar 1 no lugar de x, ou se eu colocar 2, ó, vou colocar aqui e destacar também. Se eu colocar 2 no lugar de x. Então, quando eu faço circunferência preenchida em cima do valor, é para dizer que neste intervalo eu estou considerando este valor. Eu estou contando ele como possibilidade de solução também. Tá? Não só, por exemplo, agora então, depois que a gente agora analisou a parte final, tá? Depois que você marcou cada valorzinho, verificou o jogo de sinal, destacou os intervalos da sua resposta, só vai ficar faltando
verificar se é um caso de maior ou igual, ou de menor ou igual. Nosso caso foi um caso de maior ou igual. Então, eu tenho que ver os valores de x em que a minha função, tá? f vezes g, que dará uma outra função, chamei de h, por exemplo, ela é nula. Então, se eu pegar x como 0, x como 1, x como 2 ou x como 3 e colocar aqui em cima, ó, no lugar de x, ó, tá? Neste produto, ele vai dar 0. Se eu pegar, por exemplo, 0 e colocar em x, aqui ficaria 0 ao quadrado, menos 2 vezes 0. Toda essa primeira parcela vai dar 0. Toda ela 0 vezes a segunda, não importa o que dê aqui. Todo um 0 vezes todo um cara, que pode ser qualquer coisa, isso vai dar 0, porque 0 vezes alguém sempre é 0. Então veja um exemplo quando eu pego 0, tá? Então, se eu venho, ó, e tomo em algum momento x como 0, x como 1, ou x como 2, x como 3, jogo lá na minha equação produto, faço as continhas e multiplico, isso é o caso que vai dar 0. E quando eu pegar x entre 0 e 1, ou x entre 2 e 3, aí, meus caros, eu vou ter um caso em que será maior do que 0. Então, o conjunto de solução, ó, primeiro colocando o conjunto de solução em par de chaves, x que pertence aos reais, tá? Não falou em qual conjunto você está trabalhando, a questão não fala, vai considerar sempre os reais, ok? Bom, e qual é o intervalo que eu vou tomar? Eu tenho dois possíveis, então eu tenho um intervalo em que x, ó, x é maior ou igual que 0 e ao mesmo tempo menor ou igual que 1. Veja que aqui quando eu escrevo assim, eu estou dizendo, eu estou pegando x'inhos que podem sair de 0 e ir até 1, beleza? Ou, qual é o outro intervalo? Muito bem, onde tem a imagem f vezes g dando positiva. Então, eu tenho outro intervalo que eu posso tomar como 2 menor ou igual que x, beleza? E, por sua vez, menor ou igual que 3. Então, x maior ou igual que 2 e, ao mesmo tempo, menor ou igual que 3. Peguei os intervalos, vou botar mais para cá, ó. Peguei os intervalos aqui, em que, se eu tomar x como 0, ou pegando vários valores, infinitos valores possíveis reais até chegar em 1, eu tenho f vezes g positiva. Ou, se eu pegar x partindo de 2 e tomando os vários decimais possíveis entre 2 e 3, chegando até 3, tá? Eu tenho também f vezes g positiva. E lembre que x é real e, portanto, entre um valor e outro há infinitos valores reais. Pessoal, qual seria outra forma de a gente dar a resposta aqui? Quem lembra? Vou aumentar aqui o espaço do meu pane. Espera aí. Lembre-se que você pode também dar a resposta como? Com intervalos na reta real. E eu sempre vou mostrar também o conjunto de solução quando a gente escreve a resposta em intervalos na reta real. Este conjunto em intervalos na reta real. Professor, por que você faz isso? Porque há vestibulares, há concursos que, no lugar do autor, te dá opções em uma questão múltipla escolha para você marcar conjunto de solução, como eu escrevi aqui, entre chaves. Há também autores que usam a solução com intervalos na reta. Beleza? E aí como seria? Se eu tenho dois intervalos, posso usar um ou outro. Lembre que ou, união. Se eu posso usar um ou outro, coloco tudo num lugar só. Faço a união. Esse intervalo, ó, é fechado em 0, fechado em 1. É fechado em 2 aqui e fechado em 3. Porque está como maior ou igual, maior ou igual, maior ou igual. X maior ou igual que 0 e ao mesmo tempo menor ou igual que 1. X maior ou igual aqui, ó, x maior ou igual que 2 e ao mesmo tempo menor ou igual que 3. Então, colchetes fechado, indo de 0 até 1, tá? Fechado em 1. União, colchetes fechado em 2 e também fechado em 3. Detalhe importante, pessoal, dizer é que se, por exemplo, o valor 2 e nós tivéssemos aí na equação quociente e o valor 2 fosse um valor de x para o qual ficaria com a divisão por 0, o que ia acontecer aqui quando eu fosse colocar meu intervalo? Ele deveria ser aberto em 2, para que eu não pudesse usar o 2, tá? E aí aqui, em vez de ter x maior ou igual que 2, eu teria x maior do que 2, e não ou igual. E quando eu boto maior, x maior que 2 ou igual a 2, então eu estou falando que x poderia assumir o valor de 2. Mas suponha que eu tivesse na equação quociente, e num x que eu use como 2, eu teria uma divisão por 0. Por exemplo,
Então não poderia ter x maior ou igual que 2. Teria que ser só maior do que 2. E aqui, meu colchetes, em vez de ser um colchetes para dentro, um colchetes voltado para o número, seria o colchetes invertido, voltado para fora, para indicar intervalo aberto. Ou você pode usar também, para intervalo aberto, o parênteses. E aqui, meus caros, fica a nossa solução. Ó. Nosso conjunto de solução dado por intervalos na reta real. Eu tenho esse intervalo, que vai de 0 a 1, união com o intervalo que vai de 2 a 3. A união entre estes intervalos, tá, me dá as opções de x'inhos que eu posso usar para os quais, voltando aqui, ó, minha f vezes g, ela é maior ou igual a 0. Quando é que ela é maior do que 0? Para x'inhos que eu pegue, maior do que 0 e menor do que 1. E quando é que aqui f vezes g é positiva? X'inhos que eu pegue maior do que 2, bem como também menor do que 3. Agora, se eu pegar x0, ou x1, ou x2, ou x3, minha equação produto, f vezes g, ela vai dar 0. E aí estou contemplando tanto o caso em que ela é positiva, maior do que 0, bem como os casos em que ela daria 0. Quando x é 0, quando x é 1, quando x é 2, ou bem como quando x é 3. Beleza? E assim encerramos esta videoaula. E na próxima, tá? Uma videoaula complementar a esta, eu vou mostrar um caso de resolução para inequação quociente, ó, de um vestibular, então uma questão do vestibular, oriunda da Universidade Federal de Minas Gerais, ok? Vestibular para ingresso lá. E uma questão bem interessante, não é difícil, tá? Mas exige alguns cuidados aqui. E lembrando, quando você vai resolver a equação, tu vai ter uma desigualdade. Maior, menor, maior igual, menor igual, tá? E é indispensável que você tenha a desigualdade com maior ou igual, menor ou igual, este caso aqui é de menor ou igual, tá? Lendo da esquerda para a direita, aqui é um caso de menor ou igual. É muito indispensável que tu tenha a desigualdade finalizada com o que vem depois dela, ó, com o que vai vir depois dela sendo 0, tá? Então, se você quer que aqui tenha 0, você pega este 1 aqui, ó, e manda para o primeiro membro, tá? O primeiro passo vai ser esse para a gente responder essa equação. Quando tu tem a desigualdade finalizando com alguém que vem depois dela sendo 0, sua vida para responder fica bem mais tranquilo, tá? Porque eu estou trabalhando com um caso em que eu quero menor ou igual que 0, então eu quero o caso em que a inequação dá valor negativo, menor do que 0, valor negativo, ou no máximo igual a 0. Então estaria achando o valor de x'inho para os quais, valores de x'inhos para os quais eu tenho imagem negativa, menor do que 0, ou no máximo nula. Isto se eu passar este 1 para a esquerda e deixar a inequação quociente toda numa fração única, depois de fazer essa fração, menos 1, quando eu passar 1 aqui para o primeiro membro. O primeiro passo é esse, depois tu responde, faz o estudo do sinal de cada função, a função que está no numerador, a função que está no denominador, depois que subtraiu com 1, né? 1 passando para a esquerda. E depois junta as duas na divisão, lembrando que na divisão o jogo de sinal é igualzinho na multiplicação, tá? Na divisão, mais com mais, menos com menos, mais. Sinais distintos, resposta negativa. E aí respondeu, vem aqui e marca o item, o nosso item correto, o item adequado. Veja que aqui o autor deixou as opções para você marcar com conjuntos entre chaves, ok? Muito embora, como eu faço para vocês, ele pudesse ter colocado, ó, soluções com este modelo aqui, ó, com conjuntos em intervalos na reta. Beleza? Então, meus caros, até a próxima!